Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela tinha este apelido porque desde pequena gostava de usar chapéus e capas vermelhas. Chapeuzinho e sua mãe moravam próximas a uma floresta. Um dia sua mãe pediu para que ela levasse à sua avó, que estava doente, uma cesta recheada de comida. A história de Chapeuzinho se inicia com 3 personagens, e todas elas femininas, o que revela que estamos tratando de um universo polarizado e, portanto, radical. Não se fala de um pai, um tio ou um avô. Há uma negação do masculino, que, negligenciado, vive no inconsciente. Uma pessoa ou sociedade com este padrão psíquico tem comportamentos e conceitos rígidos, não abertos a mudanças, além de ideias ultrapassadas e um desejo pelo que é transcendental, o que faz com que se abra mão da realidade objetiva. Esta atração pela transcendência nos revela que o feminino representa também o desejo sublimado, isto é, um desejo inconsciente e que é considerado ruim pela sociedade, mas que se transformou em impulsos para práticas bem vistas e aceitas. Então, qual é o desejo sublimado na história de Chapeuzinho Vermelho? Para responder a isso, devemos nos atentar para a cor vermelha, que se destaca no conto. O vermelho é comumente associado ao Eros, o amor romântico, a paixão. Podemos então concluir que o desejo sublimado pela Chapeuzinho, sua mãe e avó é o desejo libidinal, que muitas vezes é erroneamente associado apenas ao desejo sexual. A libido está no ato sexual, mas também está em tudo mais que nos dá prazer, seja ler, escrever, pintar, assistir, rezar. Tudo que nos dá prazer faz parte do instinto, e por consequência da força libidinal, da força da vida. Quando alguém interrompe a libido, está tentando fugir das dores de perdas, decepções e morte. Mas fugindo destas dores, ela foge também da vida e dos seus prazeres. Torna-se um zumbi, nem vivo nem morto, pois o medo e a não aceitação da morte determina que não haja vida. Um dia, a mamãe pediu para Chapeuzinho Vermelho que levasse à sua vovó, que estava doente, uma cesta recheada de comida, mas a alertou para que não conversasse com estranhos e que seguisse pela estrada do rio, pois havia rumores que na floresta havia um lobo muito mau, ao que Chapeuzinho respondeu que faria tudo como ela disse. Quando a mãe mantém a filha presa ao mundo feminino em detrimento do masculino, seja por misandria, ódio aos homens, ou não, é comum vermos ela fazer de sua filha uma extensão de si mesma. A criança assim é vista como um objeto, e não mais um sujeito. Como no conto da Chapeuzinho, a mãe nestes casos trata a filha como uma mulher feita, dando-lhes responsabilidades de adulto. Além disso, a criança pode ser vestida como mulher, participar de conversas íntimas ou vulgares, enfim, ter sua infância não respeitada. Mas quando lhe convém, a mãe trata a filha como um bebê, superprotegendo-a apenas para registrar sua posse sobre ela. Então um simples passeio com o pai se torna tão ameaçador que ela exige ir junto ou ninguém vai. No universo assim, onde o masculino ou pai está enfraquecido, pois também é manipulado, a filha está desprotegida, e por isso ela irá se identificar com a mãe, por considerá-la mais forte, repetindo o papel da mãe ou seu oposto. No conto, Chapeuzinho assegura à mãe que irá seguir seus conselhos, e de fato, a criança dentro desse universo descrito acima é bastante obediente. Uma das razões é para conseguir o afeto da mãe, que só chega a ela de forma deturpada. O resultado disso tudo é que o masculino faltante surgirá na psique em forma de lobo mau ou como um príncipe encantado, mas nunca equilibrado. O perigo maior em tudo isso é a filha projetar estas imagens em pessoas do seu convívio ou no posterior namorado, tornando-se refém de um homem que a subjuga e domina, ou reproduzindo o comportamento da mãe, subjugando o namorado. Seja como for que aconteça, em ambos os casos ela não experimentará o êxtase maior em ser mulher, a troca afetiva e o encontro com o outro. Chapeuzinho saiu e foi juntando flores e se distraindo com as borboletas, e acabou se afastando da estrada do rio. Então um lobo apareceu e ela, assustada, perguntou: "Quem é você?" Ele respondeu que era um anjo da floresta que protegia as crianças, e assim ganhou a simpatia da menina, que nunca tinha visto um lobo antes.
Daí ele perguntou para onde ela estava indo, e ela respondeu que ia para a casa da vovó, que ficava depois da curva do rio. Ele seguiu por um caminho, zombando dela e de sua ingenuidade e tramando comê-la e a sua avó, enquanto ela seguiu por outro caminho na floresta. Apesar de a filha não ser mais inocente, pois como vimos, a mãe a vestia como mulher e a expunha a conversas íntimas e até vulgares, e a novelas e músicas de cunho sexual, mesmo assim ela permanece ingênua. A ingenuidade é um grande mal. Trata-se de uma defesa do ego para não perceber a realidade e também para não ter a responsabilidade de assumir as consequências e viver o conflito, o que torna o indivíduo uma presa fácil para pessoas mal intencionadas. No conto, quando o lobo mau diz ser um anjo, isso se refere ao desejo de muitas mulheres de serem protegidas pelo homem. Nada mais natural, pois está gravado na essência da psique que é papel do macho proteger a família. Apesar de nos últimos tempos esta ideia ter sido relativizada, já que a mulher tem provado cada vez mais seu poder. Trazendo agora a interpretação para o lado mais subjetivo, o lobo e tudo o que ele representa são atributos da própria pessoa que estariam sendo projetados e não reconhecidos como seus, colocando nas mãos de outra pessoa este poder que no fundo é dela. Então o Chapeuzinho confunde o lobo com o anjo. Podemos dizer que isso acontece porque tanto os anjos quanto o lobo são mensageiros que levam para a consciência as mensagens do inconsciente. A diferença é que os anjos levam mensagens espirituais, do reino divino, e o lobo transmite mensagens da floresta e do reino animal, isto é, dos instintos. O anjo é o símbolo dos desejos espirituais, enquanto o lobo é símbolo dos instintos, e nessa história especificamente, os desejos sexuais. Quando o instinto é negado pelo ego e lançado no inconsciente, ele não deixa de existir. Continua existindo e exercendo uma pressão enorme sobre o ego, que é abalado por ele. A solução é trazê-lo à luz da consciência, assim ela modifica o instinto e é por ele modificada. O lobo mau é o primeiro masculino a surgir no conto. Ele representa as forças masculinas reprimidas no inconsciente, que depreciam e envergonham o sujeito, mas também representa o predador social, o abusador que se aproveita da ingenuidade de suas vítimas. O lobo mau do inconsciente tem sua origem naquele ódio aos homens que é passado de geração em geração com histórias como homem não presta, homem é tudo igual, e etc. Por isso a primeira a ser devorada é a avó. Chegando à casa da vovó, Chapeuzinho bateu na porta, e o lobo deitado na cama e disfarçado de vovó mandou que ela entrasse. Ao ver a vovó na cama, a menina ficou curiosa e começou a perguntar: "Vovó, a senhora está tão diferente? Por que esses olhos tão grandes?" "É para te olhar melhor, minha netinha." "E esse nariz tão grande?" "É para te cheirar melhor." "E essas mãos tão grandes?" "São para te acariciar melhor." "E essa boca tão grande?" "Quer mesmo saber? É para te comer." E a menina saiu correndo e gritando, com o lobo atrás dela. Em várias culturas, o olho é símbolo do conhecimento e da percepção. Antes, Chapeuzinho, devido à sua atitude essencialmente feminina, ignorava o perigo, mas quando ela faz a pergunta sobre os olhos, ela está sendo guiada pelo instinto, que mostra a ela a gravidade da situação. Numa situação perigosa, perguntar é a chave para o enfrentamento do conflito e a consequente resolução do problema. O nariz também é símbolo de percepção, mas ao contrário do olho, onde a sabedoria é mais racional, no nariz ela é mais intuitiva. As mãos veem através do tato, de modo que elas também são símbolos da percepção, assim como os olhos. Já a orelha, segundo algumas culturas, é um duplo símbolo sexual. A parte de fora, o pavilhão auditivo, representa o pênis, e a parte interna, o conduto auditivo, a vagina. Para essas culturas, a palavra do homem é tão indispensável à fecundação da mulher quanto o líquido seminal. A palavra máscula desce pela orelha, assim como o esperma entra na vagina a fecundar. A boca simboliza a passagem entre a vida e a morte, daí seu caráter iniciático. Diz do iniciado que se encontra em meditação transformativa que ele foi devorado por um monstro,
e que em breve será vomitado em forma de luz, ou seja, o seu retiro lhe trará a luz da consciência e da percepção. Sendo assim, a vovó ser devorada pelo lobo representa a razão que, dominada essencialmente pelo feminino, agora é atravessada pelo instinto, tornando-se mais fluídica, leve e saudável. As mulheres que se comportam como donas da razão estão sendo dominadas pelo lobo mau. Para conquistarem uma razão atravessada pelo instinto, deverão ser curiosas e questionadoras, como a Chapeuzinho, para assim enfrentarem os conflitos e viver a vida que não está na razão engessada, mas sim nos sentidos, olhos, nariz, orelhas, mãos e boca, instintos que qualificam a razão, transformando-a em razão sensível. Chapeuzinho gritou, e um grupo de caçadores que ia passando em frente apareceram e atiraram no lobo, que caiu no chão. Chapeuzinho então disse: "Acho que o lobo devorou minha vozinha." Então um caçador pegou um facão e abriu a barriga do lobo e retirou de lá a avó vivinha. O mundo feminino, agora possuidor dos sentidos, emerge vitorioso e fazendo a todos felizes. O ranço, o ressentimento, as duras palavras cobertas de razão, a moral rígida e exacerbada, o controle e poder, as diversas formas de chantagens emocionais, a atitude impassível e o desejo ascensional foram transformados através do contato e da vivência perante os sentidos. No início havia só mulheres, depois surge o masculino negativo, que traz aprendizado e conhecimento dos sentidos. E agora vem o caçador, que representa o masculino integrado ao ego, que não mais o ignora, mas agora recebe dele a leveza que faltava no mundo tão sério, pesado e grave como era quando estava dominado apenas pelo feminino. No conto, o desejo reprimido que deu origem para o desenvolvimento feminino foi relativo ao desejo sexual. É comum o medo das pessoas de saírem de um estado para o outro, de abandonarem um desejo ascensional ou instinto religioso exagerado e se entregarem ao instinto sexual de forma desenfreada. Da mesma forma que a pessoa foi devorada por um instinto religioso ascensional, ela também poderá ser devorada por um instinto sexual, e a consciência disso deve acompanhar a mulher para que assim ela se apegue à beleza e à capacidade do masculino, representada pelo caçador, que irá colocar limites ao instinto, para que o ego não se entregue aos seus desejos de violência, brutalidade e selvageria. Finalizando o conto, todos festejaram felizes a liberdade conquistada com a morte do lobo mau. Dessa vez os sentidos não perderam e nem ganharam. Tudo ficou ajustado entre a razão e os instintos pelo caçador. Todos podem comemorar a liberdade conquistada, a liberdade de ir e vir na floresta, apreciando os sentidos instintivos sem ser por eles devorado. Chapeuzinho Vermelho é um conto que nos alerta sobre o perigo de se conservar menina ao invés de se tornar mulher, capaz de se guiar e conter seus instintos, sem necessariamente excluí-los da consciência ou por eles ser possuído.